A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Alexandre Soares, passando aqui nesta manhã para deixar uma palavra de reflexão para os nossos corações. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 13: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Saul é ungido a rei de Israel. Saul agora é rei de Israel. A Bíblia diz que Saul, ele foi escolhido pelo povo para ser rei de Israel. E aqui no versículo 13 do capítulo 13 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus rejeita Saul. Por que Deus rejeita Saul? A primeira rejeição de Saul é exatamente nesse versículo 13, aonde Deus diz para ele que não gostou do sacrifício que ele fez indevidamente, que não era para ele fazer. E a segunda rejeição foi no capítulo 15, quando Saul desobedece a voz de Deus sobre os amalequitas. Então Saul desobedece a Deus duas vezes. Primeiro no capítulo 13, quando ele faz o sacrifício indevido, e no capítulo 15, quando ele desobedece a Deus sobre os amalequitas. E Deus o rejeitou. No capítulo 13, queridos, na primeira rejeição, se nós for observar aqui, quando Deus fala para Samuel dizer para Saul que Deus o rejeitou, Samuel vai dizer assim: olha, Saul, Deus o rejeitou e já escolheu alguém segundo o seu coração para ser rei em seu lugar. Sabe o que eu fico aqui me perguntando, irmãos? Deus escolheu alguém para ser rei segundo o coração de Deus. Esse alguém, todos nós sabemos que foi Davi, que foi rei no lugar de Saul. Porém, irmãos, nesses versículos 13 e 14, Davi ainda não tinha nascido. Olha como é interessante, porque isso ocorreu mais ou menos aqui numa época 1030 a.C. Davi vai nascer 1035 a 1040 a.C., provavelmente 5 anos de diferença da rejeição de Saul ao nascimento de Davi. Sabe o que nós observamos dentro da Bíblia Sagrada? Como é extraordinário o pensamento de Deus, irmãos. Davi ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha escolhido Davi. Olha isso aqui, irmãos. Davi ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Quando Deus rejeitou Saul, Davi ainda não tinha nascido. A história nos mostra algo extraordinário, que Deus, irmãos, Deus escolheu Davi antes mesmo dele existir. Sabe o que é que eu tenho hoje? Uma palavra profética para mim, uma palavra profética para você. Deus te escolheu, irmãos, muito antes de tu nascer, de calabaço que ela mandarabai. Deus não esperou tu nascer para te escolher. Não. Deus não esperou você nascer. Não, isso prova que o propósito de Deus não começa quando você nasce. O propósito de Deus não começa quando você nasce, não. Deus já tinha projetado o mistério. Deus já tinha projetado que Davi seria rei muito antes do seu nascimento. Deus já tinha projetado. Eu tenho uma palavra profética aqui. Você nasce porque o propósito já está pronto. Você nasce porque o propósito já está pronto. Você não nasceu por qualquer coisa. Você nasceu com um propósito pronto. Deus vai te exaltar. Levanta a tua cabeça, porque o teu nascimento foi com um propósito. Deus já tinha te escolhido muito antes de você nascer, assim como Deus escolheu Davi muito antes
dele nascer, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi foi ser rei segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Fique com essa palavra profética para o teu coração. Isso prova que o propósito de Deus não começa quando você nasce. O propósito de Deus é muito antes do seu nascimento. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique firme.